A ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 ao 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A ceia é uma ordenança do Senhor e deve ser considerada por todo nascido de novo. Desde a sua instituição até aos dias de hoje, a ceia do Senhor tem sido um testemunho silencioso de que a redenção é um fato consumado e irretocável. A ceia remete-nos para a perfeita obra de redenção realizada por Cristo no Gólgota. Na cruz, fomos identificados plenamente com o Salvador de nossas almas. A morte de Cristo, num rude madeiro, selou definitivamente a derrota de Satanás e colocou por terra todas as suas aspirações malignas. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, testifica este fato. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. McToshin refere-se ao pão e ao cálice como sendo uma mensagem silenciosa de verdades profundas como a graça reinando, a redenção consumada, o pecado tirado, a justiça eterna introduzida, o aguilhão da morte banido, a glória eterna assegurada, graça e glória reveladas como o dom gracioso de Deus e do Cordeiro, a unidade de um só corpo, assim batizado por um Espírito. Participar da ceia é um privilégio de todo cristão. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, estamos proclamando a mensagem do pleno Evangelho. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, está escrito: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pão partido e vinho derramado são símbolos preciosos da obra do nosso Senhor. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, trazemos à memória o sacrifício de Cristo. Por causa da nossa iniquidade, todo o corpo do Senhor Jesus foi dilacerado. Devido aos nossos pecados, todo o seu sangue foi vertido na cruz. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, versículos 23 e 25, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O cenário da última ceia é tremendamente solene. O Senhor Jesus sabia que estava a ponto de entrar em profundas lutas. Ele entraria em conflito contra todas as hostes malignas, enfrentaria toda a inimizade humana e também tomaria até a última gota o cálice da justa ira de Deus contra o pecado. O amado de nossa alma tinha à sua frente um terrível amanhã.
Porém, de maneira amorosa e meiga, observamos que, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, versículo 23, parte B a 24. Como compreender tal amor que Jesus dispensou para os seus? Naquela tão amarga noite, noite de profunda agonia e dor, na noite em que foi traído, na noite em que um de seus discípulos negou-o e outros o abandonaram, naquele tão obscuro cenário, movido pelo seu eterno amor, o Senhor Jesus estabeleceu a ceia. Daquela noite em diante, ficou instituído que o pão seria símbolo do seu corpo e o vinho símbolo do seu sangue derramado. Doravante, o trigo moído e a uva esmagada tornaram-se importantes símbolos para a Igreja. Todos os redimidos são convidados para participar da mesa do Senhor. A ceia é para a Igreja de Cristo. Todos os nascidos de novo têm o privilégio de comungarem com outros santos deste momento de ações de graças. Este é um momento do qual toda a família de Deus deve participar. Contudo, irmãos, precisamos de discernimento para tomarmos a ceia. Devemos saber que o pão e o vinho continuam pão e vinho depois que os ingerimos. Eles não sofrem qualquer mudança. Já afirmamos anteriormente que eles são símbolos. A ceia deve ser tomada em memória de Cristo. O livro de Lucas 22, versículos 19 a 20, confirma este fato. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. No entanto, salientamos que a ceia do Senhor não é somente uma lembrança, um memorial, mas envolve uma realidade espiritual. Ao participarmos da mesa do Senhor, devemos entender que se trata de um assunto espiritual. Não podemos fazer da ceia um ritual sem sentido, um costume religioso. Possa o Espírito Santo nos revelar que o momento da ceia tem implicações espirituais. Que sejamos livres de participarmos da mesa do Senhor de modo leviano. Quando comemos do pão, sabemos que estamos ingerindo um pão. No entanto, em nosso espírito é o corpo partido do Senhor. Para os santos, trata-se de uma lembrança espiritual. Da mesma forma, o cálice deve ser bebido. Por isso, somente aqueles que têm a Cristo habitando em seu interior podem participar deste momento tão significativo. Que nenhum santo perca de vista que somos totalmente indignos de participarmos da ceia do Senhor. Porém, na base do sangue de Cristo, somos tratados como filhos e somos aceitos pelo nosso Pai. Voltemos nossa atenção para o cenário da ceia realizada pelo Senhor. Jesus havia tomado um pão, e este representava o seu corpo santo. As Escrituras registram que ele viveu neste mundo por 3 anos e meio. Neste período, o Senhor viveu de modo irrepreensível. Tudo nele expressava perfeição e santidade absoluta. Cada célula de seu corpo, cada fio de cabelo, enfim, todos os detalhes de seu ser manifestavam a sua plena santidade. O Senhor Jesus possuía um corpo perfeito, completamente isento de pecado. Foi com este corpo santo que ele se entregou por nós.
O túmulo vazio é a grande prova que o nosso amado viveu uma vida perfeita neste mundo. Se houvesse nele uma simples mancha de pecado, por menor que fosse, já que onde há pecado a morte reina, ele jamais sairia dos grilhões da morte. Satanás e todos os seus demônios rugiram profundamente, mas não puderam impedir o brado da vitória. Em Atos 2, versículo 24 e 27, lemos: Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pensemos agora no pão que foi partido pelo Senhor. Excetuando a Judas, pois para este Jesus deu um pedaço de pão molhado no vinho, e isto representa exatamente o que Judas buscava, um Messias vivo. Cada discípulo tomou uma parte daquele pão e comeu. Depois disto, aquele pão, que era inteiro, não podia ser mais visto na mesa. Onde se encontrava o pão que fora partido? Ele estava agora nos discípulos do Senhor. Deus, o Pai, via aquele pão distribuído nos discípulos de seu Filho. E o que isto representa? A Igreja. O livro de 1 Coríntios 10, versículo 17, registra: Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando Deus observa do céu, Ele nos vê como um só pão, um só corpo. Ele contempla o seu Filho em nós. Conquanto muitos, aos olhos de Deus, somos um só corpo. Podemos dizer que não tomamos a ceia para fabricarmos uma unidade, mas participamos da mesa do Senhor por desfrutarmos de uma unidade conquistada pelo Senhor. A nossa unidade é Cristo. Estamos enfatizando que a ceia não é simplesmente um ato memorial, mas envolve uma realidade espiritual. Leamos 1 Coríntios 11, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Esta exortação não teria razão de ser se a ceia não tivesse implicações espirituais. O irmão Romeu Bornelli, referindo-se à mesa do Senhor, faz a seguinte consideração: se a mesa do Senhor fosse apenas símbolo, o pão e o vinho não teriam, nessa celebração, condições nenhuma de produzir nem edificação, nem a ruína daqueles que o tocam. Mas o ensino de 1 Coríntios 11 é exatamente este. Esses elementos podem produzir a edificação ou a ruína daqueles que o tocam. Os textos seguintes confirmam as palavras acima. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11, versículos 28 a 30. Irmãos, estas palavras são solenes e demonstram claramente que a mesa do Senhor envolve uma realidade espiritual. Que o Senhor nos dê luz sobre este assunto tão importante. Examinar a si mesmo nada mais é do que se colocar sob a luz de Deus. Ninguém é digno em si mesmo para participar da ceia do Senhor, mas por meio do sangue de Cristo somos convidados. Será prudente, irmãos, meditarmos com seriedade sobre este tão importante assunto. Que ninguém despreze a mesa do Senhor, pois está escrito em Gálatas 6, versículo 7,
não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O Senhor vos abençoe. Amém.